Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Hoje a aula 025 é sobre a TIM, prestadora de telecom, atuante em todo o mercado, vamos dizer assim, todos os estados brasileiros, com a telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, ou seja, vários serviços para os clientes. E hoje a gente vai falar sobre ela, sobre essa organização. O que é que a gente vai ver, tá? Só para você entender. Diversos pontos, mas o principal é fazer com que você entenda o que é que a prestadora faz, como é que ela atua, diversos cenários. Como é que a TIM Brasil surgiu? Ela iniciou, vamos dizer assim, a operação em 98, mas ela teve a sua constituição, vamos dizer assim, todo o aparato inicial em 1995. E foi quando ela começou a fazer os trabalhos no Brasil. Ela tem hoje uma empresa, vamos dizer assim, que gerencia todos os seus ativos, todas as suas informações e todos os processos, que é chamada de holding, a TIM Participações. Então ela que controla toda a organização. Nada mais é do que um CNPJ controlando o outro. Mas para você e para mim, cliente final, não tem tanta necessidade de você entender a diferença, ou seja, não vai fazer diferença, é só a própria organização, como é que ela funciona. Ela tem sede também no Rio de Janeiro, então no Brasil ela fica estruturada lá e ela faz parte da Telecom Italia Mobile, que é TIM. Então é uma empresa italiana, ou seja, a controladora da TIM é a TIM, lógico, mas a Telecom Italia. E lá é que eles têm, não só a TIM Brasil, tem outras empresas do grupo, mas essa é a estrutura da TIM. Então, antes de 2000, foi quando ela começou a fazer suas atividades no Brasil, estruturou todas as suas ações e atividades vindo para o nosso mercado. Aí o pessoal da Itália, no caso, os italianos, tiveram essa visão e implementaram esse tipo de estrutura aqui no Brasil. Eles tiveram essa iniciativa através da TIM Brasil. Qual é o objetivo da aula? Você saber quem é a TIM Brasil e como atua no mercado corporativo. Se você é cliente da TIM, isso aqui é um pouco mais importante. Se você não é, eu acho também tão importante quanto, porque você pode ter futuramente serviços da TIM. Ou se você já passou por ela, você conhece como é que ela funciona em alguns cenários. E a ideia dessa aula de hoje é passar essas informações para que você compreenda e saiba como é que a TIM Brasil funciona, tá bom? O que é que a gente vai ver na aula de hoje? As aquisições da TIM, alguns serviços voltados para o cliente corporativo, algumas soluções, ou seja, são formas de fazer alguma atividade, então alguns softwares que eles utilizam, serviços em conjunto com software, então a gente vai passar por isso. Como é que a TIM ela está no mercado brasileiro, ou seja, telefonia móvel, telefonia fixa e banda larga principalmente, que são os serviços que a gente mais identifica, os canais de vendas, sistemas e ferramentas que qualquer cliente corporativo deve no mínimo conhecer, saber como é que funciona e ter acesso a eles quando necessário, formas de atendimento ao cliente, minhas experiências, o que é que eu já vivi em conjunto com a TIM e porque eu acho que o gestor de telecom deve conhecer os seus prestadores de serviço. Isso, no meu ponto de vista, é algo importante. Então, isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. As aquisições da TIM Brasil. Lembrando que a TIM iniciou, ou seja, foi fundada em 95, mas iniciou a operação em 1998. Ela fez a aquisição de algumas organizações. Por exemplo, a TIM Sul, que foi considerada dessa forma, ela adquiriu a Telepar, Telesc e a CTMR. A TIM Nordeste, por exemplo, a Telp Celular, a Telepisa, Telecelular, Telerne, Telerpar e Telasa. Então, o que a TIM fez foi, já existiam operações e ela adquiriu e unificou tudo com o nome TIM. Por mais que dentro da TIM tivesse divisão por áreas, por regiões, tinha TIM Sul, TIM Nordeste, TIM e outras TIMs. Então, essa estrutura foi a base da prestadora. Ela adquiriu outras organizações e sim, fez sua estrutura com base em uma marca. Isso foi o início. Depois, teve, por exemplo, a TIM Maxtel, em 2004, que era uma estrutura, vamos dizer assim,
no Sudeste como principal e Centro-Oeste, nessa região mais no centro do nosso Brasil. Essa estrutura ela também foi adquirida e foi incorporada junto à marca TIM com toda a sua estrutura. Depois disso, em 2009, a gente viu que a TIM ela adquiriu a Intelig, que são serviços mais corporativos, mais robustos para grandes corporações e que tem o código de seleção de prestadora. Então ela adquiriu ela com uma forma estratégica para também entrar com novos serviços no mercado corporativo. Então a Intelig ela faz parte da TIM. Posteriormente, em 2011, a TIM adquiriu a AES Atmos. Essa empresa era uma empresa de fibra ótica. Então essa estrutura a TIM adquiriu, era mais direcionada para Rio e São Paulo e fez com que essa empresa fosse direcionada para fibra ótica, ou seja, o TIM Fiber. Então a fibra ótica da TIM ela comprou uma determinada estrutura que já tinha e aí só fez ampliar. Então não só fez com um pensamento mínimo, tá? Mas foi a ideia de negócio. Ele já tinha aqui uma parte pronta, pegou aquilo e fez a ampliação. Então é mais fácil quando você já tem o carro andando e você organizar a estrutura e direcionar o caminho. Então foi isso que a TIM fez. Em vez de começar do zero, é mais fácil você fazer dessa forma. E claro que é uma visão de negócio. Podendo ter essa capacidade de ampliação, foi o que eles pensaram e o que é que eles fizeram foi isso. Posteriormente a isso, você vê a Oi Móvel. Ela está se dissipando, no caso vai ser vendida, e a participação também existe para a TIM. Lógico que a Oi Móvel ela é dividida, no caso foi dividida pela própria Oi, num consórcio entre a Vivo, a TIM e a Claro. Cada uma dessas três grandes prestadoras vai receber uma parte da Oi Móvel. Então a estrutura da TIM Brasil, ela, por exemplo, na visão de aquisições, é dessa forma. As empresas que foram agregando mais serviços e mais clientes à TIM Brasil. Essa foi a estrutura para você entender um pouco do histórico da organização, como é que ela foi montada, estruturada. Esse é o cenário. Quando você pensa em alguns serviços que a TIM Brasil oferece aos clientes corporativos, ou seja, para as empresas, a gente tem uma certa gama de serviços. Locação e venda de aparelhos, você pode ter um contrato em que não apenas celulares você pode adquirir, existem outras opções, então equipamentos podem ser diversos, lógico, equipamentos voltados à tecnologia, à comunicação, então tem essa visão e sempre que um cliente precisa dessa informação, é sempre aconselhável falar com o consultor de vendas ou o gerente de vendas que aquela empresa tem alguma comunicação. Se não tiver, aí você solicita uma visita que você vai ter esse tipo de contato. Mas é possível ter esse tipo de serviço. Telefonia móvel, telefonia fixa e banda larga é o mais normal de a gente entender. Telefonia móvel, entenda que é um celular que pode ser para voz ou para dados. Telefonia fixa é um telefone fixo normal, um PABX, por exemplo. Banda larga, um link normal que você tem compartilhado, por exemplo, na estrutura, ou um link dedicado especificamente para a empresa. Por exemplo, alguns dos serviços. Além disso, existem soluções e aplicativos que a TIM tem, que oferece também para o cliente corporativo. Existe uma vasta gama de soluções e aplicativos, então, dependendo da necessidade, o pessoal pode oferecer esse tipo de serviço, ou se o cliente precisar daquela demanda específica, ele pode fazer a contratação. Então, esses são os serviços para o cliente corporativo para você ter uma visão mais direcionada. Simples assim. Ou seja, para você adquirir, ou seja, para você contratar, a maioria dos serviços, vamos dizer assim, que a TIM oferece, são esses. E aí você, como cliente corporativo, tendo alguma necessidade, você pode adentrar, ou seja, fazer a contratação de qualquer um desses. Lógico, tendo o CNPJ válido, tem todos os requisitos da organização. Em algum cenário aqui pode ter algo de requisito mínimo, mas em resumo, esses são os serviços que a TIM oferece para o cliente corporativo. Quando a gente pensa em soluções que a TIM oferece, ou seja, são formas de resolver alguma situação de problema ou facilitar alguma necessidade da organização. Inicialmente existe o MDM TIM.
MDM é você gerenciar o seu dispositivo, tá? É Mobile Device Management. Então você tem a possibilidade, por exemplo, você tem o seu celular e você quer, por exemplo, na organização gerenciar quem pode baixar tais aplicativos, quem pode fazer tais ações no telefone, fazer análise de onde é que aquele equipamento está. Então você tem algumas situações, ou seja, alguns requisitos que um sistema de MDM tem. Eu não conheço a fundo o sistema da TIM, mas o MDM em si ele tem vários recursos para gerenciar o dispositivo móvel. Lógico que pense que é um dispositivo que tem acesso à internet para fazer essa utilização. Só para você entender também como é que funciona. O TIM Monitor é um sistema, é uma solução que ele vai acompanhar o consumo de internet e controlar se for necessário. Então, por exemplo, você tem lá 10 chips na organização que estão utilizando a internet e você quer que eles utilizem apenas um determinado site. Por esse sistema você consegue fazer isso. Ou você consegue saber se o pessoal está tendo acesso à internet, quais aplicativos, ou, por exemplo, qual função ele está usando, do tipo, eu estou usando o telefone aqui para trabalho, beleza. Você vê lá os sites que a pessoa vê, como é que ela acessa a internet. Ou a função é pessoal, ela faz outras coisas que, no entender da organização, não é o correto. Então, o TIM Monitor você consegue ter essa visão e fazer o controle se for necessário, bloquear algum site ou algo do tipo, só para você entender. O TIM Radar 360, ou o que eu chamo de só TIM Radar, ele é um sistema de geolocalização. Imagine que você tem, por exemplo, uma frota de veículos ou alguns entregadores, independente da forma que eles façam essa entrega, e você quer monitorar onde é que eles estão, quanto tempo falta para chegar naquele determinado... Quase. Quanto tempo falta para chegar naquele determinado cliente. Então eles têm algumas informações, algumas ferramentas dentro do TIM Radar para você fazer essa análise da geolocalização e você já tem isso dentro da prestadora. Entenda que as soluções que a gente vai ver aqui, a TIM oferece, mas você também tem outros prestadores de serviço. Mas por você conhecer ou ter um relacionamento com a prestadora, pode ser mais fácil você fazer essa aquisição. É um exemplo, é o foco que a prestadora tem, não só ela, tá, mas todas, de adicionar novos serviços, novas soluções, porque você já é cliente dela, então facilita o processo. Existe o TIM Data para IoT, ou seja, Internet das Coisas. Esse TIM Data, o foco dele é desenvolver soluções, ou seja, em conjunto com o cliente, para dispositivos móveis e que tenham a parte de inteligência. Por exemplo, você tem semáforos que podem ser inteligentes de fazer a conexão. Então, essa solução ela ajuda nesse tipo de situação. Ou você tem até o monitoramento de veículos, mas que eles passam outras informações que você não quer só, por exemplo, a geolocalização, você quer fazer outros comandos, outras ações. Ou você precisa na indústria fazer a automação de alguns equipamentos, e aí você precisa dessa automação de IoT para fazer algumas ações. Então o mercado é vasto, tem diversas possibilidades, e aí o pessoal da TIM, nesse TIM Data, ele tem essa visão mais de internet das coisas voltado a soluções de tecnologia de mobilidade e conexão com a internet para fazer essas ações, só para você entender um pouquinho. E também existe a solução gestão equipe de campo. Nada mais é do que você gerenciar a sua força de vendas, fazer com que tenham lá todas as informações necessárias para você ter tipo um ERP da vida, um sistema de gestão ou um CRM que é de relacionamento. Mas aqui o foco é equipe de vendas. Você consegue até falar com a própria equipe de vendas, tem um chat lá, por exemplo, que você consegue conversar e fazer diversas outras ações. Então o foco é você entender que a TIM ela não tem apenas aqueles serviços de telefonia, banda larga, aparelhos, ela também tem soluções corporativas voltadas para outros cenários, mas que envolve sim a telefonia em si ou a banda larga, ou seja, o uso de internet ou o uso de voz para utilizar suas soluções. E lógico, todo cliente que tem tecnologia, ele tem a necessidade de alguma solução lógico, cada cenário é um cenário, mas tem essa necessidade. Quando a gente entra na participação do mercado brasileiro da TIM Brasil,
a gente tem a visão de 3 pontos: banda larga, telefonia fixa e telefonia móvel, que são os principais mercados onde as prestadoras hoje atuam. Na banda larga, ela fica entre quinta e sexta colocada, então tem algumas variações, dependendo do mês, dependendo do período, mas atualmente é esse o cenário, com aproximadamente um pouco mais de 660 mil conexões. Então a banda larga tem essa estrutura, independente de se é um link pequeno, se é um link grande, qual o valor, não importa, é só a quantidade de links que existe. Quando você pensa em telefonia fixa, ela está em quinta posição, ou seja, na quinta posição ela tem aproximadamente um pouco mais de 865 mil telefones ou conexões registradas. Isso, entenda, esses números são tanto de cliente pessoa física quanto jurídica, que é todos esses tipos de clientes que estão em conjunto, tá? E na telefonia fixa ela fica em terceira posição com um pouco mais de 51 milhões de telefones, ou seja, de chips que estão em funcionamento, ou o mercado em si. Normalmente a gente tem uma pessoa com um pouco mais de um telefone, e aí é a chamada de densidade, vamos dizer assim, que você tem normalmente mais do que um telefone juntando todo o Brasil, tá? E aí tem, cada operadora é uma operadora, mas a TIM, ela tem essa estrutura. Ela fica como quinta na telefonia fixa, na banda larga quinta ou sexta, e telefonia móvel é a terceira posição. Mesmo com as aquisições existentes, mesmo com diversos pontos, esse é o cenário que ela se encontra atualmente. Isso, lógico, que pode mudar com alguma nova aquisição, com alguma nova oferta, com alguma composição, com alguma ação do mercado, ou seja, podem acontecer diversos cenários e isso mudar. Mas a médio e curto prazo, essa é a visão que deve ser consolidada nos próximos anos. Para você entender onde é que ela está, e você, gestor de telecom, tem que entender um pouco disso para você saber onde essa prestadora ela está e como é que ela consegue te auxiliar, pelo menos nessa visão que você tem, se ela tem muitos clientes ou não, que você tem essa ideia, né? Que é um bocado. Canais de venda da TIM Brasil, ou seja, a prestadora ela tem hoje diversas formas de vender os serviços, mas para cliente corporativo existem canais. Por exemplo, PME, que são pequenas e médias empresas, existem os agentes corporativos que são chamados de TBP, Team Business Partner. Então, isso é uma empresa contratada, um prestador de serviço ou um parceiro de negócio, que ele vai fazer a venda pela prestadora. Então hoje, por exemplo, quando você precisa adquirir uma linha nova, dependendo do segmento da sua empresa, a quantidade de linhas, você consegue ser atendido por eles, que a maioria das empresas hoje são pequenas e médias empresas. As organizações hoje têm a maioria da quantidade de linhas hoje corporativas. E esse pessoal normalmente é terceirizado, ou seja, prestador de serviço. E aí, quando você vai receber o contato, todas as ações você faz com o pessoal. E o que é que eu aconselho? Tenha tudo registrado por e-mail. Se você receber o telefonema com a oferta, peça para ter registrado, porque normalmente você recebe um telefone dessa equipe. Ou seja, existem diversos parceiros hoje no Brasil. Não tem como a gente contar, porque isso é informação privada da própria TIM. Mas existem em todas as regiões, pelo menos, alguns parceiros. E aí você pensa que existem as capitais, as regiões metropolitanas e também no interior. Eles atuam em si na maioria das localidades que tem cobertura da TIM. Se você precisar fazer qualquer aquisição ou resolver qualquer problema envolvendo a venda, você pode falar com um parceiro de negócio da TIM. Existe também um canal, vamos dizer assim, intermediário, que é o chamado canal Senior Account. Esse canal, ele pode ter pessoas próprias ou terceirizadas, tá? Mas ele foca em buscar clientes de um pouco de valor potencial, não necessariamente quantidade de linhas. Então ele busca clientes para ter um atendimento melhor, que tem uma estrutura um pouco diferenciada do agente corporativo. Mas existem parceiros comerciais que ele tem uma estrutura bem robusta para fazer o atendimento de diversas funções. Então tem variações, mas você tem que entender que existe, por exemplo, esses dois canais, e o terceiro é o canal de grande contas. E aí, normalmente, pelo que eu vejo, esse grande contas vem mais da estrutura que a TIM incorporou da Intelig. Então,
tem uma estrutura de serviços, de composição, até de planos, um pouco diferente do canal de pequenas e médias empresas. Então aqui a gente encontra 3 canais diferenciados na TIM Brasil para você, como cliente corporativo, ser atendido. E existem algumas diferenças entre eles. Pode ter, por exemplo, você está na carteira de clientes de um parceiro, depois ir para a carteira de clientes de outro, e existem possibilidades de remanejamento quando necessário. Mas isso é um processo um pouco mais demorado, você tem que solicitar, tem todo um fluxo para que isso aconteça. Mas você tem que entender que na parte de vendas, esses são os 3 setores. E quando você recebe normalmente ligação de venda, é do canal PME, Pequenas e Médias Empresas. O Senior Account, ele tem uma capilaridade, vamos dizer assim, um pouco menor. Ele não consegue ligar para um monte de empresa e nem vai ter essa aptidão, vamos dizer assim, porque é muita demanda. Mas o parceiro de negócio, ele pode colocar 20 pessoas ali para fazer ligação direta e não vai ter problema. Ele fez a contratação e vai. Normalmente é essa estrutura, por exemplo, de coloca um call center, pede para o pessoal ligar, vai fazer contato via WhatsApp, vai buscar novos clientes. O foco aqui é cliente novo. Não tem muito para onde correr. Todas as estruturas aqui precisam de vendas. Então a TIM, ela tem essa estrutura para adquirir novos clientes. E quando você precisa renegociar contrato, normalmente você também pode falar com eles para poder avaliar as possibilidades necessárias para melhorar os custos do contrato que você tem. Mas essas são as estruturas de vendas. Quando a gente pensa em sistemas e ferramentas que a TIM Brasil possui e que todo cliente corporativo deve saber, ou seja, você como gestor de telecom, se você é um cliente da TIM, no mínimo você tem que conhecer essas 2 ferramentas, que é o Meu TIM e o Gestor Web. Se você não conhece o Meu TIM nem o Gestor Web e é cliente da TIM, você tem que ter acesso, tá? O Meu TIM, ele é onde você vai ter as faturas, vai ter acesso à parte administrativa. E como eu já tive várias demandas com clientes, eu já vi empresas que não tinham acesso ao Meu TIM, não tinham acesso à fatura digital, às informações que constam lá no sistema. E isso é importantíssimo para, no mínimo, você como cliente, você tem que ter acesso a essa ferramenta para ter as informações. Ele tem um usuário e senha que você pode solicitar a prestadora, eles enviam para você e você acessa a ferramenta. O gestor, ele vai ter lá os dados e ele pode fazer esse tipo de acesso sem nenhum problema, sem nenhum impedimento, tá? O gestor, ele deve fazer isso. Então, entenda que esse é o sistema. O segundo, Gestor Web, ele funciona para você gerenciar as linhas, do tipo, essa linha aqui deve utilizar tal consumo de internet. Ah, não quero que ela use todo o pacote, não. Quero que ela use tantos megabytes e essas outras aqui utilizam o pacote completo, por exemplo. Ou você quer limitar algum tipo de ligação, algum tipo de chamada ou a quantidade de minutos. No Gestor Web você faz esse acompanhamento e controle. Você consegue saber quantos megabytes as linhas utilizaram ou qual é a quantidade de voz que ela já fez, de uso, ou seja, chamadas. Então aqui no Gestor Web você tem essa função de gerenciar os serviços contratados. E no Meu TIM você gerencia, vamos dizer assim, a parte de fatura e a estrutura mais administrativa. Essa é a diferença entre os aplicativos, mas você como gestor de telecom, se você não é cliente da TIM, você já sabe que existem no mínimo esses 2 sistemas. Se você já é cliente, você tem que ter acesso a esses 2. Lógico, se você não é cliente de telefonia móvel, você não vai ter o Gestor Web. Mas, se você é cliente de telefonia móvel, sim, você tem que ter acesso a essa ferramenta do seu contrato que você vai facilitar o gerenciamento e o uso dos serviços. E o Meu TIM é para todo e qualquer cliente que é um cliente corporativo acessar as suas informações. Tem que ficar ciente disso e utilizá-los sempre que necessário. Quando a gente vê a forma de atendimento do cliente corporativo, então existem várias. Você tem, por exemplo, por telefone o 1056, o asterisco 44, e se for telefonia fixa 10341, tem a ouvidoria que serve para resolver os problemas que você não conseguiu com o atendimento, isso antes de chegar na Anatel. Então você fala com a ouvidoria da TIM buscando resolver aquela situação que você está. Existe o atendimento presencial em lojas,
para cliente corporativo, então você indo lá na loja, seja uma própria ou terceirizada, eles devem te dar alguma resolução ou abrir algum protocolo que seja necessário para resolver alguma demanda ou te passar alguma informação. Então, loja, você também tem um acesso de atendimento. Alguns segmentos que a gente viu, por exemplo, existe o canal de pequenas e médias empresas, senior account, grandes contas, e alguns desses clientes, ou seja, normalmente o senior account e grandes contas, ele tem um atendimento via e-mail. E o PME, em algumas demandas, você também consegue fazer via e-mail. Então você tem que verificar essas ações, vamos dizer assim, possibilidades, mas que sim, você consegue fazer algumas demandas por e-mail para poder ter o atendimento daquelas necessidades. E o site da TIM, lógico, que é o www.tim.com.br, e lá você vai ter acesso aos sistemas da prestadora, algumas outras informações. O site ele é muito mais voltado para a parte de vendas dos serviços, mas também tem as outras funcionalidades. Você pode buscar informações, regulamentos, promoções e por aí vai. Então lá você tem essas informações e são as formas que a TIM tem de fazer o atendimento do cliente corporativo. Fora, lógico, a área de vendas. Você tem a parte presencial do consultor de vendas que pode te atender, mas normalmente a área de vendas ela é para vender. Para você ter as demandas resolvidas, ou seja, um atendimento sobre algo, são essas as opções que você tem, mas que nada impede você também falar com a área de vendas. Quais são as minhas experiências com a TIM Brasil? Ou seja, o que é que eu já vivenciei, tá? Eu comecei no mundo de telecom dentro de um call center. Então já atendi, eu acho que toda e qualquer possível demanda de cliente na TIM, seja pessoa física ou jurídica. Então passei anos da minha vida atendendo e resolvendo problemas das pessoas e das empresas. Posteriormente eu fui para uma área de planejamento corporativo. Então eu enxerguei quando eu fui para essa área toda a parte de vendas corporativas. Então eu consegui enxergar todos os números possíveis, as visões estratégicas, diversos raciocínios de vendas, pensando no cliente corporativo. Então, foi onde eu consegui enxergar muito mais esse fluxo. Depois disso, eu fui trabalhar para a Samsung, então fiz algumas atividades para atender os clientes corporativos da Samsung, que a função era fazer com que a prestadora vendesse mais aparelhos Samsung, e a maioria das ações que eu fiz foi junto à TIM. Então eu auxiliava os parceiros comerciais da TIM, auxiliava os funcionários próprios, o call center. Então todas as áreas que precisavam de saber sobre o equipamento, eu tinha que fazer essa capacitação, influenciar para que elas vendessem ou oferecessem mais os aparelhos da Samsung. Então isso auxiliou também a conhecer um pouco mais da prestadora, e depois eu fui parceiro comercial da TIM. Eu prestei serviço para a operadora, vendendo as linhas de serviços corporativos. Então, nesse cenário, eu entendi todo o fluxo, vamos dizer assim, de uma parceria de negócios voltada para a venda de serviços. E o TBP, que é o Team Business Partner, eu entendi muito bem como é que ele funciona, porque eu até avaliei as possibilidades, e junto com a Samsung, que eu estava dentro também dos parceiros, eu fazia diversas ações. Então, eu entendi esse fluxo de venda e foi a experiência que eu tive. Então, eu entendi o processo passando por ele. Então eu fazia essas ações, auxiliava clientes na busca de reduzir custos, resolver os problemas, fazia diversas ações. E como gestor de telecom, eu já fui cliente da TIM, hoje tenho clientes que têm serviços da TIM. Então, como gestor de telecom, não só a minha empresa, mas como as empresas que eu já gerenciei e gerencio, eu fiz esse processo, vamos dizer assim, como cliente. Então, esse é o meu entendimento, ou seja, as experiências que eu tenho sobre a TIM, e por isso que eu acredito que eu posso falar sobre ela com ganho de causa, porque eu já passei por diversos setores. E quando você pensa num cliente corporativo, ou seja, gestor de telecom, otimizar custos, resolver problemas, existem diversos cenários. Cada operadora é uma operadora, cada fluxo é um fluxo, até a forma de você falar com uma prestadora é diferente da outra. Mas na TIM você tem diversas possibilidades de otimizar custos, de também resolver problemas. E toda prestadora, vamos assim, tem problemas. Mas o que eu acredito que é melhor é você saber como otimizar custos e como resolver os problemas que aparecem. Então, minha trajetória junto à prestadora foi essa.
Então, lógico que sempre continua, porque a gente sempre tem novos clientes, novas demandas, novos serviços e novas ações sempre a cada dia. Isso é para você entender como é que foi isso e que sim, você possivelmente tem alguma experiência com a TIM, mesmo que seja só como cliente ou simplesmente sabe dela, mas você nunca foi cliente, ou você tem alguma experiência a mais, e isso facilita para você, como gestor de telecom, entender um pouco como aquela empresa funciona. Porque o gestor de telecom deve conhecer os seus prestadores de serviço. Eu entendo o seguinte, existe a metodologia que eu criei, a Reduza Custo Todo Mês, onde você, pelo menos eu ensino, a você otimizar os custos e ter a estrutura da operação, ou seja, gerenciar os serviços. Isso são dois pilares, o pilar negociação e o pilar gestão. Você conhecendo o seu prestador de serviço, independente se é 1, 2, 3, 10, você sabendo como ele funciona, isso vai facilitar muito o processo de negociar valores, de avaliar as melhores propostas, se você tem concorrente, se não tem concorrente, quais são as opções e otimizar o preço. Se você conhece o prestador, você sabe essas informações, isso auxilia muito e é o que eu ensino, que você deve ter esse conhecimento. E no pilar de gestão, é fazer um processo de auditoria, avaliar a questão de faturas, avaliar a gestão do serviço, quando acontece um problema, quando você tem que pedir algo, como você vai gerenciar algumas demandas, tudo isso em conjunto. Se você sabe como é que o prestador funciona, em quanto tempo ele envia um chip, envia um aparelho, quanto tempo ele resolve um problema específico, se você tiver um problema XYZ, é a área de vendas que vai te auxiliar, é a área de atendimento, você vai falar com a ouvidoria. Então você tem que ter as opções. E se você tem relacionamento e contatos com a prestadora ou até sabe como resolver, é a melhor situação possível no meu entender. Então isso com certeza vai ser um diferencial de você como gestor de telecom conseguir auxiliar a sua organização porque você conhece um pouco mais daquele prestador de serviço. Não é necessário você ter todas as informações, saber como tudo funciona. Não é isso que eu estou te dizendo, é simples. Conheça um pouco do prestador, um pouco do que você conhece, diferente do que você sabe agora, você sabendo um pouco mais amanhã, já vai te auxiliar. E isso facilita o processo para você resolver qualquer problema ou otimizar os custos. O que é que a gente viu na aula de hoje? Ou seja, resumindo, as aquisições da TIM, serviços para o cliente corporativo, algumas soluções, a participação no mercado, canais de vendas, sistemas, formas de atendimento, minha experiência com a TIM e como gestor de telecom deve ver os prestadores de serviço, que isso faz um auxílio muito bom no meu ponto de vista. Então, isso que eu quis passar para você entender um pouco quem é a TIM. A gente está com um objetivo simples nessa aula, você saber quem é a TIM Brasil, quem é a sua organização e como ela atua no mercado corporativo. Acredito eu que agora sim, você tem essas informações. A gente viu diversos pontos. Então, desde o histórico, como é que ela surgiu, quem é a TIM Itália, Telecom Itália, ou seja, você sabe de onde ela veio, quem é a controladora dela, quais foram as aquisições, um pouco da história dela, ou seja, como é que ela fez o nome que hoje existe da TIM Brasil. Você tem a parte de cliente corporativo, quais são os canais, você sabe como você pode solicitar alguma demanda, quais são os canais de atendimento, o que é que você pode ter de experiências com os serviços, soluções. Tudo isso facilita para você ser um cliente daquela prestadora. Ou, se você não for cliente, se você teve algum problema, cada caso é um caso, a gente não tem como ponderar isso. E, no meu ponto de vista, passar informação sobre a empresa é a melhor opção para você compreender aquele prestador de serviço. Eu não entrei aqui, eu acho também desnecessário você entrar nas reclamações, os problemas que existem, porque o foco, no meu ponto de vista, é resolver os problemas. E a gente sabe, lógico, que toda prestadora tem problema. Existem diversas reclamações. Na Anatel, reclame aqui direto da prestadora, senão não teria atendimento. Então a gente sabe que existe isso. Mas aqui é para você conhecer a organização, conhecer a prestadora, saber como é que ela atua e como é que faz para você ser cliente ou como é que você, cliente, faz com que sua vida seja melhor. Como gestor de telecom, você tem que administrar os recursos da empresa da melhor forma possível. E conhecendo o prestador, por exemplo, a TIM, é o melhor cenário do meu ponto de vista. Tá bom? Então, espero ter te auxiliado na aula
025 do projeto Gestor de Telecom. Até mais. Fui!